Você já fez tudo certo na vida e, mesmo assim, perdeu tudo de uma vez só? Existe uma pergunta escondida dentro dessa dor que quase ninguém tem coragem de fazer. E a resposta dela pode mudar a sua fé para sempre. A pergunta é esta: e se nem todo sofrimento for castigo? Existe uma história, talvez a mais antiga de toda a Bíblia, que enfrenta esse mistério de frente. É a história de um homem que perdeu os filhos, a saúde e tudo o que tinha, sem ter feito nada de errado. O nome dele era Jó. E o que ele descobriu no fundo do poço vale mais do que qualquer explicação. A Bíblia começa apresentando Jó de um jeito impressionante. Ela diz que ele era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não era um homem qualquer. Era o maior de todos do Oriente. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, centenas de bois e jumentos, uma casa cheia de servos. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era rico, respeitado e, acima de tudo, justo. Jó era o tipo de homem que todo mundo apontava e dizia: ali está alguém abençoado por Deus. Mas então a história faz algo raro. Ela abre uma cortina e mostra uma cena que acontece nos céus, longe dos olhos de Jó. Os seres celestiais se apresentam diante de Deus, e entre eles está Satanás, o acusador. E Deus pergunta: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, íntegro e reto. E aí Satanás solta a frase que é o coração de toda essa história. Ele diz: por acaso Jó teme a Deus de graça? Você não cercou ele de bênçãos por todos os lados? Tira tudo o que ele tem, e eu garanto que ele vai te amaldiçoar na tua cara. Preste muita atenção nessa acusação, porque ela é sobre você também. Satanás não estava dizendo que Jó era mau. Ele estava dizendo que a fé de Jó era interesseira. Que Jó só amava a Deus pelo que recebia dele. A pergunta por trás de tudo era: será que existe alguém que ama a Deus pelo que ele é, e não pelo que ele dá? Tira a bênção, e a fé cai junto? E Deus, confiando no coração do seu servo, permitiu que Jó fosse provado. E então veio o dia mais terrível que um ser humano já viveu. Tudo num único dia. Jó estava em casa quando chegou o primeiro mensageiro, ofegante. Senhor, os bois e os jumentos estavam arando, e os sabeus atacaram, levaram tudo e mataram os servos. Só eu escapei para te contar. E enquanto esse ainda falava, chegou outro, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os pastores. Só eu escapei. E antes que terminasse, chegou um terceiro, os caldeus levaram os camelôs e mataram os empregados. Só eu escapei. Em minutos, Jó perdeu tudo que tinha construído a vida inteira. Mas a pior notícia foi guardada para o fim. Chegou o quarto mensageiro, e este trazia dor que não tem nome. Senhor, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, e de repente veio um vendaval do deserto, a casa desabou sobre todos eles, e estão todos mortos. Só eu escapei para te dizer. Para tudo agora e imagina esse homem. Em uma única tarde, ele perdeu a fortuna inteira e os 10 filhos. Tudo. E o que Jó fez? A Bíblia descreve com uma precisão que dói. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça em sinal de luto, e então caiu por terra. Mas ele não caiu para se desesperar. Ele caiu para adorar. E disse: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia conclui: em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Mas a provação não tinha acabado. Houve uma segunda cena nos céus. Satanás disse: pele por pele. Um homem dá tudo o que tem pela própria vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, e verás se ele não te amaldiçoa. E Deus permitiu,
mas com um limite: preserva a vida dele. Então Jó foi ferido com chagas dolorosas, da planta do pé ao alto da cabeça. O homem mais rico do Oriente agora estava sentado sobre um monte de cinzas, raspando as próprias feridas com um caco de telha. E foi aí que veio o golpe mais perto de casa. A esposa dele, vendo aquele sofrimento, perdeu as forças e disse: "Você ainda insiste em manter a sua integridade? Amaldiçoa a Deus de uma vez e morre." Era a voz do desespero. Mas Jó respondeu: "Você fala como uma mulher tola. Recebemos de Deus o bem, e não receberíamos também o mal?" E de novo a Bíblia registra: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Então chegaram 3 amigos de Jó. No começo, eles fizeram a coisa mais certa. Sentaram no chão com ele, em silêncio, por 7 dias e 7 noites, sem dizer nada, porque viram que a dor era grande demais. Mas depois eles abriram a boca, e aí começou o segundo sofrimento de Jó. Os amigos passaram a acusá-lo. A lógica deles era simples e cruel: "Jó, Deus é justo. Se você está sofrendo assim, é porque você pecou. Confessa o teu erro escondido e tudo isso vai parar." Essa é a teologia mais perigosa que existe, e ela continua viva até hoje. A ideia de que todo sofrimento é castigo. De que quem sofre fez por merecer. Os amigos de Jó estavam tão certos disso que se tornaram acusadores em vez de consoladores. E Jó, no meio das feridas, teve que se defender de quem deveria estar do seu lado. Jó não era perfeito na reação. Ele lamentou. Amaldiçoou o dia em que nasceu. Fez perguntas duras, gritou com Deus, exigiu uma explicação. Disse coisas de quem está no limite. Mas repare, em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus, e em nenhum momento ele fingiu que estava tudo bem. Ele foi honesto na dor, e fiel ao mesmo tempo. Ele brigou com Deus, mas nunca soltou a mão dele. E então, depois de tantos capítulos de silêncio, Deus finalmente respondeu. Mas não do jeito que ninguém esperava. Deus falou do meio de uma tempestade. E ele não deu a Jó a explicação que Jó tanto queria. Deus não falou sobre a cena nos céus, não falou de Satanás, não justificou nada. Em vez disso, ele fez perguntas. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordem amanhã? Você sabe onde mora a luz? Pergunta após pergunta, Deus mostrou a Jó a imensidão daquilo que ele não controlava nem entendia. E algo aconteceu no coração de Jó. Ele não recebeu a resposta do porquê. Recebeu algo maior. Recebeu o próprio Deus. E ele disse: "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desfaço em pó e cinza." Jó parou de exigir explicação no instante em que encontrou a presença. Deus então repreendeu os 3 amigos, porque eles não tinham falado certo a respeito dele. E no fim, restaurou Jó. Deu a ele o dobro de tudo que tinha perdido, mais 7 filhos e 3 filhas, e uma vida longa, cercado de netos. Agora deixa eu trazer essa história de 4.000 anos para dentro da sua. 3 verdades que valem mais que ouro. A primeira, e talvez a que mais liberta. Nem todo sofrimento é castigo. Jó não sofreu porque pecou. Ele sofreu justamente porque era íntegro. Os amigos dele estavam errados, e Deus disse isso na cara deles. Então tira esse peso das costas. Se você está passando por um vale agora, isso não significa, automaticamente, que Deus está te punindo. Existe sofrimento que não tem nada a ver com merecimento. E acreditar nisso muda tudo. A segunda. A fé verdadeira aparece na perda, não no ganho. Era fácil louvar a Deus quando Jó tinha 7.000 ovelhas. A pergunta de Satanás foi: e quando não tiver nada? Jó adorou no pior dia da vida dele.
E foi ali, de joelhos nas cinzas, que ficou provado que a fé dele não era um negócio. Você ama a Deus por quem Ele é, ou só pelo que Ele te dá? A resposta dessa pergunta só aparece quando a bênção some. A terceira. Deus nem sempre dá a resposta, mas sempre dá a si mesmo. Jó morreu sem saber do diálogo nos céus. Ele nunca recebeu o porquê. O que ele recebeu foi a presença de Deus na tempestade. E foi o suficiente. Talvez você esteja esperando uma explicação que talvez não venha nesta vida. Mas o que Deus promete não é explicar cada dor. É caminhar com você no meio dela. E quem encontra a presença, descobre que ela cura mais do que qualquer resposta. Jó perdeu tudo, questionou, chorou, foi acusado, e mesmo assim não soltou a mão de Deus. E no fim, não foi a explicação que o restaurou. Foi o encontro. Se você está numa tempestade hoje, talvez Deus não esteja te devendo uma resposta. Talvez Ele esteja, neste exato momento, querendo te dar algo maior, Ele mesmo. Se essa história fortaleceu a sua fé, deixa um amém aqui nos comentários, e me conta, que perda você está aprendendo a entregar nas mãos de Deus. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana tem uma nova história das Escrituras para caminhar com você. Aqui a gente não busca atalho, nem milagre fácil. A gente caminha na fé, um dia de cada vez. Que Deus te abençoe, e até a próxima.